Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Rosário Talk, o podcast da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Embu das Artes. A gente está falando aqui ao longo dos episódios sobre o que é a igreja, a gente já falou um pouco sobre o que é o altar, e hoje a gente vai falar um pouco mais do altar, da proposta do altar da nossa nova igreja matriz. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui com o Padre Elcio, que é o nosso convidado da temporada, e você pode, como vocês já sabem, compartilhar esse podcast com outras pessoas, com as famílias, com os amigos de vocês, e, claro, nos marcar também no Instagram para a gente saber quem são vocês aí do outro lado, saber o que vocês estão achando do podcast e divulgar também essa mensagem aí para outras pessoas. Então, nosso Instagram é o rosario_de_embu e a gente espera que vocês compartilhem com muita gente aí esse nosso programa que está sendo bem interessante para amadurecer também a nossa fé. Então, Padre, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E que bom a gente poder falar um pouquinho sobre o espaço litúrgico também no nosso Rosário Talk. Isso aí. Então vamos lá, no nosso último episódio a gente entendeu um pouco a ideia geral, e aí agora todo mundo quer saber e tá curioso para saber como é que vai ser aí o altar da nova igreja matriz. Então a gente quer entender a ideia central por detrás disso, onde o senhor buscou referências, inspirações, qual que é a história por detrás dele, conta aí pra gente um pouquinho. Isso foi bem interessante, porque eu não queria fazer uma cópia de outros lugares, né? Porque às vezes os produtos são feitos em séries. Eu acho que na arte sacra, arte religiosa, é muito interessante quando tem uma leitura, uma inspiração. E aí eu me reuni um dia com o arquiteto e com o artista, o André Nezelo e o Lúcio Américo, e a gente estava conversando, falando justamente disso, e aí tomando um café, né, foi que a gente acabou bolando essa ideia para que não fosse uma cópia de outros lugares, mas que tivesse uma identidade ali, até por nós sermos a cidade das artes, né. É muito interessante porque a mesa do altar, né, por exemplo, em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança, então lugar do sacrifício. Em grego significa justamente isso, lugar do sacrifício. Em latim é uma plataforma elevada. Então, Jesus Cristo, além de ser o sumo sacerdote, ele também é a vítima e o altar. Então a gente quis pegar ali justamente entendendo que Jesus é o sacerdote, porque ele deu a sua vida, porque ele se deixou colocar entre os criminosos, porque ele tomou sobre si os seus pecados de muitos homens, porque ele intercedeu por cada um de nós. A gente queria trazer isso daí, justamente porque ali a gente celebra também que Jesus está se oferecendo a si mesmo como vítima, e ele está pagando preço em reparação ao grande pecado cometido da humanidade. Então nós somos lá no Antigo Testamento e buscamos justamente a inspiração do sacrifício de Abraão. Quando Abraão faz um altar, né, e ele vai sacrificar o seu filho Isaque. E aí o anjo aparece e diz: a senhora não precisa, o senhor falou que não tem necessidade disso, aqui tem um cordeiro, né, porque você já provou a sua fé. Tanto que Abraão é conhecido como o pai da fé. E é muito interessante porque no nosso altar vai ter justamente isso. Então, são 12 pés, né, de dormente de trem. Por que o dormente de trem? Porque a gente tem uma lenda no Embu do caminho de Peabiru, que é justamente um caminho que ia dali até o Chile, e tem uma história muito longa por trás disso. Depois é para dizer que a gente não está construindo a roda, como muito bem diz o nosso bispo Dom Valdir. Nós estamos ali pegando uma estrada de muitas pessoas, quer dizer, então muitas pessoas já passaram, que já caminharam nesses trilhos, que já construíram essa história, e também lembrando das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos que estão segurando. Em cima, pedra, né? Justamente porque o Concílio Vaticano II nos pede isso, que o altar seja construído de pedra. Nessa pedra em cima tem 5 cruzes, para representar os lados abertos do pé e da mão, e o lado aberto de Jesus, as chagas de Cristo, e embaixo dele, no meio dele, ali tem uma escultura, até porque nós somos lugar da arte também, de um cordeiro, para lembrar dessa passagem do sacrifício de Abraão, que aí Deus enviou o cordeiro e ele sacrificou o cordeiro. E aí a gente faz uma ligação com Jesus, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós iríamos pagar esse pecado, né, de morrermos pelo pecado no mundo, mas assim como Deus enviou o cordeiro para salvar a vida de Isaac, Deus enviou o seu próprio filho, que é o Cordeiro de Deus, para salvar a nossa vida, para remir os nossos pecados. Então, a nossa ideia é que a gente faça isso, e também esse cordeiro está meio que preso ali, como aquele cordeiro estava preso ali, por uma videira, né, para lembrar, eu sou a videira e vocês são os ramos.
e até o número das folhas ali tem o significado. Então são 7 folhas, para lembrar dos 7 sacramentos, né? E são 4 cachos de uva, para lembrar dos 4 evangelistas. Então é pela palavra que nós tiramos a Eucaristia. Foi por aquilo que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, é que nós conseguimos rezar a missa ali e trazer aquilo para as pessoas. E a ideia é que a gente vai explicando isso para as pessoas irem explicando para outras também, e depois até fazer um folhetinho explicando para as pessoas chegarem ali e ter essa, digamos assim, saber o que está acontecendo e por que que é feito daquele modo, e não ser uma cópia, porque às vezes a gente vai num lugar e o outro acaba sendo uma coisa igual a outra mesmo, e aquilo dando sentido até para a pessoa chegar ali, quando não tiver nada, fazer uma ligação com as coisas ou aprender por aquilo, e até se interessar em ir lá na Bíblia e recorrer e conhecer esse texto ali no Evangelho ou no Antigo Testamento. A pedra do altar já chegou, inclusive, né? Ela está lá disponível para as pessoas darem uma olhada se quiserem. E o senhor tem explicado sobre o material dela, né? Que é uma pedra cheia de pequenas imperfeições e tem também um significado, né? Sim, nós escolhemos um travertino, que já era uma sugestão do artista, e quando eu fui ver as peças, eu vi que tinha o travertino normal e tinha o travertino romano. E o travertino romano, ele tem vários furinhos, né? E eu me lembrei muito daquele filme, né, da Paixão de Cristo do Mel Gibson, e que mostrava tantas chagas no Senhor, né? Então, na hora me lembrei disso aquilo, quer dizer, Jesus não tem só o lado aberto, ele tem muitas pequenas feridas, assim como a humanidade chega ali com muitas feridas. E aqueles pequenos furinhos é para lembrar dessas feridas que Jesus teve, né? Para depois morrer na cruz, mas também das feridas de tantas pessoas que chegam ali às vezes feridas e que é ali naquele altar que vão encontrar o remédio, a cura para sanar as suas feridas. Muito bem. Bom. Quer comentar alguma coisa? Não, não, eu acho que tá super interessante. Eu acho que enquanto o padre estava falando, eu fui pensando que realmente a gente não pode deixar esquecer essa ideia de ter realmente um folhetinho ali. Porque quando a gente chega numa igreja, às vezes ela tem muito, muito significado, mas as pessoas que passam por lá precisam saber disso. Então eu acho que a ideia de ter algo explicativo ali vai fazer realmente a passagem das pessoas diferente. Eu acho que é uma ideia excelente. Nós também queremos ter assim um altar grande, imponente, para mostrar a importância dele, né? Então a gente tem na pedra 1,50 por 1,30. Na verdade, o altar não tem uma frente, né? Porque aquela oração, aquilo que é feito é para o mundo inteiro, né? Então é para os 4 cantos da terra. Então a ideia é isso. A gente faz de pedra porque Jesus é a pedra angular, né? Que os pedreiros rejeitaram, mas ele é a pedra angular. E assim como Jesus desejou ardentemente comer a Páscoa com os discípulos, deseja comer conosco. Então, quem entra na igreja deveria entender como se ela entrasse na sua própria casa, né? Ali é a casa de cada pessoa que participa ali, que participa daquela comunidade, são dos nossos paroquianos, são as pessoas daquela cidade, são os católicos da nossa região, da nossa diocese. Eles deveriam, assim como a gente chega na casa de alguém, muitas vezes nós nos reunimos ao redor da mesa, e ali acaba sendo o lugar mais gostoso, né? Que a gente se reúne ao redor daquela mesa ali e possa se alimentar daquela mesa. Por isso que o altar é fixo, para ele simbolizar o Cristo, para ele simbolizar essa pedra viva, né? E essa pedra, que é imponente, só a pedra do altar pesa 300 quilos, para vocês terem uma ideia, né? Vai dar trabalho para a gente pôr ali, mas a gente vai pôr. Então, simboliza a firmeza, a estabilidade, a solidez, o apoio seguro. Quer dizer, é o próprio Jesus que é definitivo na nossa vida, não é uma coisa que é passageira, mas que permanece. Certo. Padre, eu acho que as igrejas ela têm uma pedra fundamental, né? Se o senhor puder explicar para a gente um pouquinho sobre isso, se tem alguma correlação também com o altar. E o senhor falou dessa questão do altar não ter um lado, né? Ele não tem frente. Queria que o senhor falasse um pouco também do significado disso. O senhor falou que a ideia é a família se reunir em torno do altar, né? Está voltado para o mundo, mas queria que o senhor falasse um pouco de onde vem também o conceito disso, para a gente poder entender um pouco mais e amadurecer a nossa fé também aí a partir disso. É muito interessante porque quando vai se começar uma construção, normalmente se põe uma pedra fundamental, né? Que é um escrito, né, com toda aquela ideia, e é colocado ali, porque se um dia tem alguma coisa, uma guerra, uma destruição e tiver escavações, consegue entender ali as pessoas que participaram, né, que começaram aquilo, como aquilo foi pensado e aquilo foi guardado ali. Aquela igreja já foi construída, nós estamos fazendo uma reforma, uma readequação litúrgica, né, uma ampliação do espaço. É muito interessante porque as igrejas, por exemplo, lá em Jerusalém, ou mesmo na Europa, em Roma,
muitas delas foram construídas onde eram enterrados santos. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, ali debaixo está enterrado São Pedro. De São Paulo, ali está São Paulo. São João Extramuros, está lá São João. Isso é muito interessante, porque eles entendiam que até os mártires aquilo era uma semente, né? Então a gente planta a semente e dali cresce uma árvore que dá muitos frutos. Então a nossa ideia ali também é que a gente vá anotando essa história, os nossos benfeitores, os nossos paroquianos, e depois que isso for pronto, a gente deixa ali debaixo do presbitério, né, para que aquilo seja também consagrado, a gente continue rezando por aquelas pessoas, por cada daquelas intenções, desde pessoas físicas, as empresas, a benfeitores de perto, de longe, amigos, paroquianos, desde o óbolo da viúva até pessoas que podem ajudar com um pouco mais, para que a gente continue rezando por aquilo e dizer que aquela semente ali cresceu por causa também da fé daquelas pessoas, né? E que nós queremos agora, e as futuras gerações possam dar muitos frutos ali. A igreja não é nossa, né? Passa um tempo, o padre vai embora, nós passamos, mas os filhos, os netos, os bisnetos das pessoas continuem ali produzindo muitos frutos para o reino de Deus. Boa, isso aí. Acho que é uma aula, né, Mal? Sim. Eu falei pro padre que depois desse podcast a gente queria um certificado, porque ele tá dando várias aulas, a gente tá aprendendo muitas coisas sobre o espaço litúrgico, acho que a gente merece um certificado no final. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Ai, muito bem. Bom, hoje o nosso quadro, a gente tá quase chegando no fim do nosso episódio, e o nosso quadro é um quadro diferente, ele chama Atos de Fé. Então, padre, hoje a gente queria que o senhor deixasse uma dica, uma pista pra gente de algum gesto concreto que a gente pudesse aplicar aí nessa semana até o nosso próximo episódio, que realmente ajudasse a gente a fortalecer a nossa fé. Então, a gente queria que o senhor nos ajudasse aí com esse ato de fé. Tá bom. Nosso ato de fé que nós convidamos vocês é participar da campanha Embu da Fé. Qual é a nossa ideia? É que cada pessoa nos ajude com 12 pessoas, porque Jesus teve 12 discípulos. Então a ideia é que você conheça 12 pessoas, converse com essas pessoas e veja se cada pessoa pode ajudar com 1 m². Mas muito mais do que ajudar é a pessoa saber dessa obra, a pessoa rezar por essa obra. Mais importante do que a gente até ajudar financeiramente é a gente rezar para que isso aconteça, para que realmente aquele objetivo que está na nossa cabeça, que seja confirmado pelo Senhor e que as pessoas sabendo dessa obra se interessem, valorizem, possam conhecer e experimentar cada momento que a gente está vivendo ali. Por isso que essas peças a gente está pedindo até que elas fiquem ali na igreja, que as pessoas vão colocando, né? Por exemplo, na sede, outro dia os jovens colocaram as peças ali para eles lembrarem disso e contarem isso para as pessoas, né? Nós temos uma comunidade de São José que tinha uma imagem imensa de concreto e eu falei, as pessoas dali da comunidade vão ter que pôr ela lá em cima, para as pessoas se lembrarem disso, até valorizarem aquilo e até dizer, poxa, foi difícil colocar essa imagem ali em cima. Como vai ser difícil, talvez, mas para Deus nada é impossível e com um pouquinho de cada um a gente consegue fazer. Então, o meu pedido é esse, que você participe da campanha Embu da Fé, converse com 12 pessoas, e se cada um conseguir 12 pessoas, nós conseguimos finalizar essa obra para a glória de Deus. Amém. Amém. Bom, acho que hoje é isso, né? A gente vai nos próximos episódios falar um pouco mais sobre outras partes da igreja, entender um pouco melhor o significado, o simbolismo de tudo. Mas por hoje é isso, né, Carol? Sim, por hoje é isso, pessoal. Então, como a gente já falou, continue compartilhando para que o nosso podcast chegue para mais pessoas. E, claro, hoje a gente tem aí o nosso ato de fé, então coloquem em prática o nosso ato e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.